Parece, né? Ué. Tá bom, parece só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Já iniciou a gravação. Tá. Viu? Até a gravação começou com a tua chegada, tá vendo só? Que bonitinho. Então, os espíritos. Os espíritos. O Jorge está de câmera nova, tá vendo aí, Elisa? Tá, menino, tá colorido que só. Eu? Quero ver com tinta embutida. Nossa senhora, derramaram um vidro de tinta aí na sua blusa, na sua casa. Pintou a casa, ô Jorge? Aqui, ó. A blusa é azul mesmo, né? Azul. Eu sei, mas tá azul, bonito. Pintou a casa hoje? Até a parede tá iluminada, branquinha. Não que ela tivesse suja, mas tá colorido hoje. Deve ser a câmera, né? Câmera nova. Então, câmera nova não é embaçada que nem a outra, entendeu? Daqui a um tempo ela vai ficar também. Bom, então eu vou ler aqui uma página do Fonte Viva, Psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição é 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes antes os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para diante. Graças a Deus. Aproveitando as palavras de Emmanuel, vamos abrir os nossos olhos e enxergar a realidade como ela é. Vamos parar de viver numa fantasia e numa preocupação constante com o que o outro pode achar. Sejamos nós, indivíduos e individuais. A palavra da cruz é loucura, já disse Paulo. Aquele que a segue
a segue porque quer. E certamente não é compreendido. Mas o que importa é isso. O que importa é que nós estejamos ao lado dos ensinamentos do Mestre, que nos fazem tão bem, que são tão bons para os nossos dias, para as nossas vidas. Eu sei que nós caímos, eu sei que nós às vezes cometemos erros, mas nós já sabemos. E quando cometemos erros, nós temos condições de refletir sobre cada um deles, procurando melhorar. E isso nos coloca perto dos ensinamentos do Mestre. E é por isso que hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito, né, com o auxílio do Espírito de Verdade, de Morfalange, dos Espíritos de Escol e de Médiuns, por Allan Kardec, baseado no Evangelho de Jesus, nas suas leis morais, trazendo um entendimento maior para nós, despertando a curiosidade e nos enchendo de esperanças de consolações e de luz, mas esperanças entendidas, compreendidas, não esperanças vazias. Assim nós vamos dando início ao nosso estudo, consciente de que muitos gostariam de estar conosco, mas por motivos variados não puderam estar conosco nesta noite, mas terão a oportunidade de ver a gravação mais tarde. E vamos rogar que esses irmãos que estão conosco aqui, que vieram do plano espiritual para assistir esse estudo, participar conosco do estudo, venham sempre e estejam ao nosso lado, porque a presença deles para nós é muito importante. Vamos assim dar início ao nosso estudo. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Seu Deus, seu Roberto. Boa noite para todos aí. Boa noite, Deus seu abençoe Roberto. a todos. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a vocês. A você também. Bom, hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16. Peraí, No final estou botando do item, óculos. Sem óculos não dá. Pronto. Fala. nós estamos no capítulo 16, no finalzinho do item 8, no último parágrafo. Né? Sim. Onde fala sobre as desigualdades das riquezas. É. Né? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Capítulo 16, item 8, né, Frânio? Esse aí tem Olha, 8. Né? Item Isso 8. mesmo, item 8. É o último parágrafo. Não se pode servir a Deus e a mamão, né? O parágrafo começa assim, com deploram-se com razão. Péssimo uso de alguns. Oi? Oi? Não entendi o que o senhor Roberto falou. Continuando o que você tinha lido, deplorando suas razões de péssimo uso de alguns fazem. Eu tinha continuado o que você tinha lido. Ah, tá. Não, eu ouvi você falar, mas eu não escutei direito. Foi só para reforçar o que você estava falando. Ok, então vamos lá. É porque cada um tem uma tradução, tem um livro diferente, de uma edição diferente, então não adianta falar página, né? Deploram-se, com razão, o pessimismo, vou começar de novo. Deplora-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato
que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Olha só, reencarnação, né? Prós e contras, né? Coisas que nós fizemos, coisas que nós não fizemos, etc. Né? E outra coisa, também a capacidade. Aqueles que realmente intelectualmente crescem têm mais possibilidades. Realmente tem muito mais possibilidades. E eles têm um papel deles também. Que é aquilo que está se falando, já falou bem aqui, gerar empregos, né? Gerar riquezas, gerar o bem-estar social. Pode ser ateu, não sei o quê, mas está ali, está trabalhando. Isso é muito importante. Mas se a gente for olhar a grosso modo, é mais ou menos isso aí. Poxa, Deus não é justo, né? Tem um cara ali que é avaro, é isso e aquilo, cheio da grana, eu aqui, gente boa, me esforçando, sendo agradável, papapá, sou duro. Mas nada, o acaso não existe. Tá? Palavras da doutrina espírita, o acaso não existe. Então, se a gente vai falar aqui agora, essa questão dessa visão que nós temos do momento, nós não conseguimos, né, englobar tudo. Esse é o nosso grande problema. A nossa vista, a página que a Elisa leu aí, tem muito a ver com isso aí, tá? Da questão da visão, né? Se a gente realmente vê, a gente tem que, né, ampliar essa visão, ampliar o que você está vendo. E dentro da doutrina, que a página fala, né, sobre a doutrina, a gente já tem que realmente usar essa visão com a doutrina. Aí a gente fala a visão espírita. Aí nós vamos compreender. Não sabemos o porquê, mas a gente tem uma noção. Que é um muito rico, um é muito pobre, porque existe tanta desigualdade social, né? Aí a gente fica olhando os países riquíssimos, né? Eu estava lendo um negócio eu lembro um dia desse sobre um negócio de TV, né? Por um acaso. Aqui a TV tal, está em tal lugar, e tal. Aí eu ouvi a primeiro canal de TV, que é o mais rico do mundo, com maior movimento, maior faturamento, etc, etc. Acho que é CBS, que é da canal da Disney, né? E falou lá o que eles faturam. Diz que por minuto é que nem aquelas maquinazinhas que a gente vê em cassino, que fica girando. É o faturamento deles, que é incalculável. Mas aí a gente vê. Da onde sai esse faturamento? Entretenimento, não é isso? Poxa, é só direitos autorais. Mas como eles animam o mundo? Né? Quem não gosta de ver um desenho animado, ver um bom filme? É isso? Não, pelo menos eu gosto. Né? Então, eles estão fazendo algo, né, dentro disso aí. Estão fazendo a parte deles, gerando também milhões de empregos no mundo inteiro, né, que são as TVs, são os cinemas, etc. Então a gente vai ver, né, que aqueles pessoal lá já estão preparados para isso. De repente, se bota a gente lá, eu mesmo acho que aquilo ia quebrar em uma semana, porque eu ia pegar um motosserra e não ia ter que cortar. A minha profissão não tem nada a ver com aquilo. Né? Então é isso aí. Por que Deus faz isso? Tá? Uma pergunta que lá fora tem lógica. Lá dentro da doutrina espírita não tem lógica. Alguém quer comentar? Alguém está que nem a CBS aí, só faturando aí, caladinho aí, pra... É ruim. Eu acho que o Jorge está faturando. Eu? O Jorge está aqui, ele riu. É porque ele riu. Olha só, eu estava aqui pensando, você estava falando aí que tem uma pessoa que tem a riqueza, ele recebeu a inteligência, que é uma aprovação, né? E também está sendo espiado. E o outro, que também está numa aprovação, até maior, ele fica enciumado. Por que o outro consegue tudo? Por que ele é isso aqui? Por que o outro mete a mão, vira ouro? Eu me esforço, faço tudo, não consigo nada. Eu estava procurando aqui, eu não estou lembrando qual é a pergunta. A resposta eu sei, a resposta é pequenininha também, é interesse pessoal. Tem muita coisa que acontece aí, né? Você acabou de falar aí da Disney, lá tem um direito autorais, tem isso, tem aquilo.
o que cai na rede, para eles, é realmente um faturamento, principalmente aquele pessoal de Hollywood ali, aquelas empresas, eles ganham muito mais. Uma outra coisa também que o pessoal, que acabaram com isso, que esses políticos aí no Rio de Janeiro, destruiu, interditou o lobby deles. Ganhava mais do que banco. É só colocar um ônibus aí, as vans também, ganha muito dinheiro. Ganha mais, porque o cidadão pega aqui, desce ali, desce lá, colar. Quando tinha assim, passagens modal, né? Daqui para ali, R$2. Dali para lá, R$6. Dali até o ponto final, R$10. Eu estou chutando, dá valor. Por quanto mais do que banco? E muita gente cresceu o olho em cima, deu essa bodegada toda aí. Desculpa eu falar, não estou entrando em questão pública, não, estou falando disso que está se comentando aí. Porque o outro não tem, aí não recebeu a inteligência, mas é olho gordo, é olho grande, interesse pessoal, e não anda, não ata nem desata. Está nisso aí. Muito mais em detalhes, porque senão é uma besteira. Bom, é isso aí. Você falou do negócio dos livros dos espíritos. Então, uma pergunta. 864. É 864? Não, 864. É. 864. Tem a ver com isso aí, com essa questão da. Né? Lê aí, Elisa, faz favor. Deixa eu pegar aqui. 864. 864. Aí eu botei aqui como exemplo o Silvio Santos, a Xuxa, a Disney, são os exemplos dessa. Do lado bom da pergunta, do lado mais fraco, do galho fraco da pergunta, não botei exemplo, não. Pode ser eu. Pode. Não, melhor não botar, não, senão você vai começar a botar o nome da gente. 864 do Livro dos Espíritos. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? De ordinário? Nós falamos sobre isso, né? Vamos lá. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. A oportunidade é dada. Né? E eu também pode ser um gênero de prova. Né? Então a gente não sabe alcançar tudo. A gente só está vendo isso aqui, está na nossa visão de encarnado. Mas tem N coisas que vai facultar o duro e o rico. Né? Eu não quero saber porque eu estou duro, não, viu, gente? Estou feliz, estou satisfeito, deixa isso quieto. Bom, boa noite, Consuelo. Você entrou caladinha aí? Dona Lourdes também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Dona Lourdes. Incomodar. Boa noite. É melhor boa noite, Dona Lourdes. Boa noite. Não querer saber. Se a gente for querer saber, a gente vai ficar deprimido. Deixa isso quieto. Nossa, Jorge. Deixa isso quieto. Nossa. É verdade, Elisa. Tem que falar. Certo, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 16, no item 8, no final do item 8, no último parágrafo do item 8, nós já estamos num ponto onde diz assim: se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Elisa, desculpa, qual é a página mesmo? A página eu não sei, porque cada livro é uma página diferente. Nós estamos no capítulo 16, item 8, nós estamos no último parágrafo. Tá, é porque cada livro é uma página diferente. Sim, tá. Item 8, último parágrafo, tá. Deixa eu ver.
Já passou pela instrução dos espíritos, emprego da Não, vai riqueza. começar. Não. Vai, Item não, 8, começar. a instrução dos espíritos é o item 9. 10, tá. 8, último parágrafo. É. Admitindo isso, é esse? Não. E olha só, capítulo 16, item 8. Último parágrafo começa com deploram-se com razão. Isso, achei. Obrigada. Eu estou no ponto que diz assim, carece, pois, o pobre. Fala, Fred. Eu não careço, não, tá? Já abri a guarda aqui, não quero carecer de nada que vai falar aí. Não vai ser pior. Cara, então tá dando testemunho legal hoje. Vamos lá. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. É o que o Jorge estava falando agora mesmo, né? Tem a pessoa que tem, aí o outro fica, porque ele tem tudo, eu não tenho nada. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vêm serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Vamos falar agora, só um instantinho. Não quero falar sobre o assunto, mas isso aí, na Revista Espírita 1858, quando o Marx, não falo o nome do Marx lá também não, tá? Lançou aquele trabalho dele, o Capital, etc. Os espíritos, ele pergunta, Kardec, isso aí vai dar certo? O espírito fala, daria certo se o nível evolutivo de todos fosse iguais. Então, não vai dar certo devido à diferença evolutiva de cada um. Então, é o que está falando sobre isso aqui. Não adianta leis para mudar esse sistema. O que tem que mudar, tá? Olha só que nesse livro que eu passei uma paginazinha para a gente ler daqui a pouco, Vivendo o Evangelho, fala no finalzinho desse item. Só eu vou ler aqui rapidinho. O mundo apresenta realmente enormes desníveis nas oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O maior problema, porém, não é a desigualdade. Olha o que o André Luiz fala. O maior problema não é a desigualdade, é a falta de amor para resolvê-la. Está bem claro o que é que nós precisamos, né? De amor. Claro, essas desigualdades vão se acabar com amor, não são com leis. Fala, Jorge. Não, eu estou falando, está claro. O momento que nós estamos vivendo aí, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, aí está claro. Então, o que está faltando na humanidade, em nós, né, nós somos a humanidade também, isso aí é amor. Porque a gente vê, de novo, exemplo, campos de repouso no nosso lar. Né? A pessoa lá não trabalha, não produz, mas tem direito a ter uma vida decente. Só não tem certos direitos que o que trabalha não tem, que também é lógico. Quem trabalha tem mais direitos que o ocioso. Mas não significa que a pessoa vai ficar jogada na rua, jogada ao relento, passando fome, nada disso. Ela tem sua cota de né, aquele caldinho reconfortante. Eu não quero beber ele por enquanto, deixa ele lá, né? Alguém está com pressa de beber o caldinho reconfortante? Acho que ninguém, né? Então, ela tem sua roupinha, tem isso e aquilo, mas ela não gosta de trabalhar. Logicamente, também, a próxima reencarnação dela não vai ser tão fácil como a de que alguém produziu. Não vai ter tantos direitos igual aquele. Quer dizer, tudo dentro da lei. Né? Tudo dentro da lei. Mas ninguém deixa o outro na necessidade. A gente vê as ruas aí, Nossa Senhora, né? Bom, mas isso aí é... Nós, como Kardec fala na Viagem do Espírito de 1862, né, no livro ele fala, as instituições são ruins, porque os homens também são ruins. Quando os homens se melhorarem, elas também serão boas. Tá? É uma das palestras que Kardec deu em alguma cidade na França, ele fala sobre isso. Alguém quer falar? Eu gostaria, eu vou falar. Isso já foi estudado aqui, o capítulo 5. Acabei de ler isso agora. Isso que você acabou de comentar. Lá no
bem e o mal sofrer. Capítulo 5, acho que é 18. O Espírito coloca, eu vou até abrir lá, eu vou lá para mim não colocar as minhas palavras na boca do Lacordaire. Vou ver aqui. Ele diz, 18, Instruções dos Espíritos. Ele diz o seguinte, ó, o desânimo é uma falta. Você falou na rua, né? Quantas pessoas estão desanimadas aí? A criatura poderia, não tem trabalho? Tem. Mas não tem força de vontade. Então todo mundo fica na aba esperando. É isso que ele coloca aqui, o desânimo é uma falta. Uma falta. Deus vos recusa consolações. Porque a criatura prefere o quê? Desde que lhe falte coragem. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui, é o Espírito de Lacordaire. Harvard, 1863. Eu paro por aí e volto. Então, muitas das vezes a gente joga nas costas de alguém, qualquer administrador público, Estado, município, o que for, porque a criatura não quer nada mesmo. Prefere o nepotismo. Vive à mercê da comisseração pública. Não é que eu estou inviabilizando a assistência social. Atente bem para isso, por favor. Mas a grande maioria das pessoas... Interrogação... Né? É o sistema paternal. Vamos lá. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Quando o Luiz fala, falta de amor, né? Então, o que vai realmente melhorar isso é cada um de nós. Né? O homem melhora, o planeta melhora, a humanidade melhora. Isso é uma coisa... Também tem a ver com a página que a Elisa leu logo no início, que ela, né, o Emmanuel fala lá, né, que essa questão é intransferível, né, da evolutiva, né? É intransferível e individual. Individual e intransferível. Quer dizer, eu só posso fazer por mim, eu não posso fazer para os outros. Posso ajudar, mas transformar os outros eu não posso. Então, isso é meu. Eu tenho que me, né, situar nisso, pensar nisso e trabalhar isso. Então, né, também aqui, os abusos de todas as espécies cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Bandeira do Espiritismo, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, nós vamos começar o item 9. Elisa, eu botei uma paginazinha aí só para a gente dar uma aquecida no item 9 aí, no Zap. No Zap do Grupo Espírita. Grupo de Estudos Espírita. Zap do Grupo Espírita estão uns milhares. É interessante que, bem antes da pandemia, quando o Haroldo Dutra começou, né, a dar palestras, né, uma menina lá em Goiás, no Centro Espírita lá, né, da evangelização, ela pergunta, Haroldo, e a internet? O que é que nós devemos fazer com a internet? Nós espíritas. O Haroldo, é para invadir. É para vocês colocarem mesmo a doutrina na internet. Divulgação direto, né? Divulgação direto, né? Para que todos aprendam sobre a questão da caridade, né? Tem essa noção. Mesmo que não gostem de início, vão sentir uma diferença, uma dificuldade, né? Então é isso aí. Mesmo que a gente veicule coisas que as pessoas não concordam, ou que a gente fale alguma besteira, alguma coisa errada, todos erram, todos têm o direito de errar, não é só a gente que erra, Isso. Mas sempre tem alguma coisa em tudo que a gente fala que serve muito. Serve muito, serve muito. Até para nós refletirmos se estamos falando certo, né? Exatamente. Eu sou velhinho no movimento, tá? Eu não sei se foi no Maria Paz ou se foi lá na congregação, lá para o idos de 1980, 81, por aí. Alguém disse isso, que chegaria a tempos que as informações espíritas chegariam pelo telhado da nossa casa. A televisão já existia. Hoje, não chega a internet, o telhado seria o quê? Um significado, né? Alguma coisa, a gente... Tá aí. Simbolismo, né? A internet a gente não sabe por onde vem, sabe que vem ondas, né? E chega aqui, né? O conteúdo, né?
Então é isso aí, é isso aí. Foi lá no certo. O Lauro Mendonça falava que um dia nós vamos chegar na farmácia e falar, moço, eu quero um livro aí para dor de cabeça e um aqui para problema no rins. Eu quero ler esse aqui para dor de cabeça e esse para problema no rins que você vai se curar. Quer dizer, a Lauro cura está dentro de Mendonça. cada um. Né? O Tinha que ser Lauro o falava Lauro. muito isso. Né? O Lauro falava Né? muito isso. Tinha que ser o seu Lauro Mendonça. Da onde ele estiver, né? Deus o abençoe. Que Seja, realmente. Ele seja era sempre ímpar, né? abençoado. Impagável ele. Gente, eu conheci Especial. Lauro Mendonça em Itamaraju, por incrível que pareça. Olha só. Conheci Lauro Mendonça fazendo uma palestra no Ceará Cristã, lá em Itamaraju. Eu não sei se vocês sabem, né? Que eu indiquei ele foi lá em Serra dos Aimorés, né? Vocês sabem dessa história. E chegando em Serra, ele fez palestra em toda a região. Foi lá para ficar 3 dias, ficou 30. Né? E foi, assim, foi um sucesso. E o pessoal, nossa senhora. Só faltava beijar meu pé. Nossa, esse cara que tu mandou é maravilhoso. Ele era ímpar, gente. Eu disse, ele, gente, não sou eu, não. Ele que é maravilhoso, né? Mas é isso aí. Né? Quando eu conheci realmente... ele, eu estava começando na doutrina. 98 foi quando Fiquei eu conheci também. maravilhada com ele. Bom, vamos lá. Bom, o livro lá. aí, Vamos ler essa página. Fala do livro aí, que eu não tenho o livro. Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho, volume 2, tá? Do André Luiz, só que o médium não é o Chico Xavier, é Antônio Paduí Filho, que era da equipe do Chico. Só que bem mais novo, né? Devia ser garoto quando o Chico estava desencarnando. Né? Isso é bom. O negócio que espírito tem dono não existe, tá? Então é uma prova. A gente vê pelo conteúdo que está aqui que realmente, né, é o André Luiz. A gente vê que não tem... Né? Já falando da página lá, que o cara lá em Vitória também, né, trouxe do Emmanuel, esqueci o nome do médico geral, o Julinho, né? Era Emmanuel. E assim por diante. Dizem as fofocas que o Marco Prisco, não sei se já ouviram falar nesse nome, é um espírito que ele vem através do Divaldo. Dizem que era o Emmanuel, que usava lá aquele nome Marco Prisco. E a gente pegando a obra que o Divaldo tem do Marco Prisco, que é bem parecida mesmo. É o Emmanuel falando, quer dizer, devia ser mesmo, e assim por diante. Né? O espírito não tem dono, a gente acha que só o Chico podia receber, não, nada disso. Né? Nada disso. Né? Inclusive, uma vez teve uma dúvida lá no CF, lá no Marco Aurélio, que alguém falou, poxa, eu acho que o Chico nunca trouxe uma página da Joana de Ângeles. Parece até uma coisa. Eu tinha acabado de ler aqui em casa uma página do livro Falando da Terra, da Joana Angélica, aquela freira baiana. E eles tinham o livro lá. Eu falei, cara, olha só, tem uma página aí no livro Falando da Terra. Eles foram lá olhando, pô, é ela mesma, é a Joana de Ângeles. A Joana Angélica foi a última reencarnação dela aqui no planeta, né? Como aquela freira famosa, né, da época da independência do Brasil, né? Que encarou os portugueses lá no convento, né? Não deixou eles entrar, só entra por cima do meu cadáver. Não entraram. De volta, né? Ceareiro de volta. É o livro Ceareiro de volta. Não, esse é o Falando da Terra, que tem Joana Angélica. Ceareiro de volta, eu não sei se tem nada dela, não tem? Acho que não. Não, estou perguntando se é o Ceareiro. Esse é o Falando da Terra, o nome do livro, do Chico, Espíritos Diversos, né? Bom, vamos dar ali aqui. Você falou sobre o Marco Prisco, Emmanuel. O Marco Prisco foi um senador, né? Romano, né? Opa! As coincidências da vida, né? Ele foi um senador romano, lá pelo ano de 150, 160, parece. Eu estive dando uma olhada sobre isso. Será que era o Marco Prisco, o nome dele real, lá na época também, né? Não sei, né? Eu estou lembrando isso porque eu fiz um estudo, uma pesquisa sobre isso. Eu estou comentando para ver se alguém confirma o que eu imaginei também. Né? Não, eu não fiz essa pesquisa. Eu só vi o pessoal falando isso, que o Marco Prisco, todo mundo, né, pelas coincidências do tipo de trabalho, né, do modo de falar, expressar, né, seria o Emmanuel. Mas ninguém também afirmou não, né? Tá? Ninguém afirmou não. Eu estou passando uma fofoca. Mas ele foi um senador romano, lá pelo ano de 155, 160, alguma coisa assim, não me lembro agora.
Bom, é isso aí. Podemos ler? Elisa, podemos. Bagagem certa, 203, referente ao capítulo 16, item 9. A viagem para o mundo espiritual exige preparo mais autêntico do que simples aparências. Foges aos prazeres mundanos, mas criticas a escolha dos outros. Vives com moderação, mas condenas a conduta alheia. Ages com honestidade, mas não vences o egoísmo. Cultivas a oração, mas continuas intolerante. Dás esmola, mas censuras o pedinte. Deixa eu trocar de folha. Acabou? Não, é outra folha. Frequentas o Ah, tempo. tá, já achei. Peraí. Às vezes a modernidade dá conflito no meu cérebro. Frequentas o templo, mas não afastas a vaidade. Auxilias a obra assistencial, mas alimentas o orgulho. Impões sacrifícios ao corpo, mas não perdoas a ofensa. Enalteces a fé, mas fraquejas na indulgência. Estudas a religião, mas não aprendes a humildade. Escolhe, pois, a bagagem certa para a jornada rumo à vida futura, a fim de que não deixes para trás a mochila da transformação íntima. Entendeu? Agora nós vamos entender porque nós lemos a página. Primeiro ponto, tá? Primeira frasezinha aqui, né? Até o primeiro ponto é tudo isso que está falando aí. Né? Dos cuidados que nós devemos ter. Né? Porque, igual nós demos uma página na semana passada, né? Que o problema, né? O André Luiz fala que o problema, como é que era? Eu não me lembro bem. Não era o dinheiro, o que é que ele falava mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. O problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. Você lembra que nós falamos? Lemos essa frase, né? O problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. E tem muito a ver com isso aqui, porque está falando aqui sobre a bagagem, o que nós vamos levar conosco. Tá? E vamos ler, Elisa, a verdadeira propriedade, para no primeiro ponto, no mundo, vai. Não, deixa eu só falar assim. Isso que você está falando aí, o problema do rico não é a riqueza, é ele mesmo. É o mesmo problema das instituições. As instituições são falidas porque quem é falido? O homem. Né? E as instituições existem porque o homem criou, então. Né? Bom, imperfeitas como ele. Né? Bom, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, instrução dos espíritos, a verdadeira propriedade, item 9. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Olha só isso aí, tá? Seria, né, o que vai falar depois disso são, como é que se fala? Complementos. Se a gente for pensar sobre isso, essa página do André Luiz é tudo sobre isso aí. Sobre o que ele fala aqui, a bagagem certa. Escolhe, pois, a bagagem certa. E o que nós só temos isso aí. Porque nós somos espíritos eternos. Nós só temos esta bagagem real, que vai para onde a gente quiser. O resto é, como falam nossos irmãos hindus, é tudo maia, né? Tudo ilusão. E só que nós ainda não conseguimos nos ver como espíritos. Já falamos isso aqui 1000 vezes. Parece assim que tem que falar para poder começar. Não, sou espírito. Né? Para começar a entrar. Porque tudo isso que nós estamos falando, estamos vendo, por exemplo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ué, quem tem dinheiro serve a Deus, pô, feliz. Né? Aquela Condessa Paula, etc., tem milhares de outros por aí. Nada demais. Né? Tiveram situação financeira excelente,
E aumentaram a bagagem. Só que coisa. Aumentaram muito a bagagem deles. E não só eles, tem outros anônimos aí, outros que a gente não vê falar muito. A questão é essa. Somos espíritos. Qual é a nossa verdadeira bagagem? O que é que nós devemos levar conosco? O que é que vai nos acompanhar na viagem? A mochila está muito cheia ou está vazia? A tua Todo está mundo cheia. calado, alguém está falando. Hein? A mochila está cheia. Cheia de vento. Vou pegar a bombinha. Ela disse que tem um cara lá na entrada que fica com um negócio para furar assim, as mochilas para ver se realmente está cheia. Tá bom. Esse que é o problema. A gente fala que realmente nós precisamos, né, carregar a nossa mochila, encher mesmo. É bem a cara de espírito encarnado fazer isso. É claro. Tinha um cara aí que é psiquiatra, que dava muita palestra, a palestra dele era muito boa. Milton Menezes, é isso? Eu não conheço. Milton Menezes. E ele tinha uma palestra que ele deu. Ele dava a mesma palestra em vários lugares, era interessante isso. Você ouvia 2, 3 vezes e não enjoava. Eu vi uma palestra dele lá no Maracanã, depois fui ver aqui no Bezerra de Menezes. Aqui. Milton Menezes, esse mesmo. Bom, ele é novo, deve ter no máximo 40 anos. E a palestra dele era somente isso, sobre a bagagem, olha só. E era muito interessante. Muito interessante a palestra dele. Porque ele falava justamente isso aqui, mas ele ampliava o assunto, né? Dava exemplos, era muito legal. Sobre a bagagem certa. Tá? Consuelo e Dona Luz, deve estar com a bagagem cheia. Vocês estão caladas aí? Vocês duas? Cuidado com o cara que for, hein? Pois é. Tem que ficar pensando agora nesse negócio do furo. Eu pensei que ia enganar ele. Pois é. Todo mundo querendo levar bola cheia de ar dentro da mochila. É verdade. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto que permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Não. E aí? Olha só, eu vi um negócio interessante um dia desse. Fala, seu Alberto, depois eu falo. Nada. Não é que está começando a frase aqui depois da pergunta, nada. Então, olha só, eu vi um caminhão de entregas na rua. Não era muito novo, mas também não era muito velho. E sabe como é que é, né? Parei atrás dele no sinal, aí eu olhei que estava escrito nele, né? Não é meu. Não, este caminhão não é meu. Apenas tomo conta dele. Assim, rapaz, que sabedoria desse cara, né? Que sabedoria. Porque geralmente a gente vê nos carros pertence a Jesus, pertence a não sei quem, né? Esse não. Não é meu. Apenas tomo conta dele. É o que está falando aqui, né? Não se prende a isso. O que estava aqui, ele vai deixar aqui. Falou um pouquinho isso aqui, né? O que encontra ao chegar, fica quando a gente vai. O grande motivo é a gente se apegar ao que vai ficar. E a bagagemzinha, a mochilinha continua vazia. Oi? Cristo. Vamos lá. Nada. Bom, então, o que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso, o que ele traz e leva consigo. Por isso, aquela pergunta. Tem alguém com um negócio o microfone alto aí, aberto aí. Dando uma interferência aqui que está difícil. Bom, Elisa, fecha os microfones a gente aí. tomar consciência disso, né? Porque a maioria das pessoas, né, seu Afrânio, não tem consciência. Nós somos usufrutuários só, não temos nada. Nada. Muito embora se fala assim,
a gente vai embora, não leva... Minha mãe dizia assim, a gente morre, só leva a roupa do corpo. Na realidade, nem o corpo a gente leva, né? Eu aprendi isso no Espiritismo, que o corpo fica aqui. Nem o corpo a gente leva. Mas a gente demora a ter essa consciência. Quem tem posses, muita coisa... O senhor falou aí do caminhão, né? Da sabedoria do cara do caminhão. Realmente, aquilo não é meu. Tudo fica por aqui mesmo. É a Somos parábola. só cuidadores da situação, usufrutuários mesmo da situação. A gente, dever de casa. Tá? Lucas, capítulo 16. A parábola do mordomo infiel. 16, versículo 1 até o 8 ou 10, mais ou menos, tá? O dever de casa. Nós vamos entender o que é que nós somos, os mordomos. E somos infiéis. Mordomo infiel. Lucas, capítulo 16, tá? Depois podem ler com calma. É o que nós somos. Só que o mordomo foi, né, chamar a atenção dele e ele foi. E no final a gente não vai entender como é que ele saiu distribuindo os bens do Senhor e o Senhor fala, bom servo, não sei o quê. Antes o Senhor fala duro com ele e depois elogia ele quando ele distribui os bens. Quer dizer, é um negócio assim, uma parábola meia, né, no literal, meia sem cabeça. Ah, não é isso, está falando sobre isso aí. Né? O que a gente leva é o que fala aqui, ó, a gente dá os bens da alma, que é o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isso que nós vamos levar. É por isso que também a necessidade, né, da gente, não falo só de doutrina espírita, não, é procurar conhecer tudo. Tudo. Tá? É a famosa pergunta 898 do Livro dos Espíritos. Tudo é necessário aprender. Agora, né, o Paulo também tem numa das suas cartinhas, ele fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? A gente tem que saber separar. Leia tudo, retende o bem, também palavras de Paulo. Né? Separar o joio do trigo. Tá legal? Bom, é isso aí, as qualidades morais, o conhecimento, né? Isso a gente vai levar. Vamos, né? A inteligência vai ampliando, né? A intelectualidade, né? E vamos embora. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora, Eli. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país, não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Legal, né? É um exemplo legal que os Espíritos colocam aí. Me lembrou de uma coisa, que nós não temos nada daqui mesmo. Quem está lembrado do desencarne de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna? Né? Dimas desencarna, e quando fazem o desligamento, vão fazer o desligamento do corpo físico, do perispírito do corpo físico, eles falam, não, me lembro quem era o instrutor lá do livro Obreiros, é o Jerônimo. Hein? Jerônimo mesmo? Hein? Ele fala, não, vamos deixar isso para mais tarde. E vai embora. Aí depois ele explica ao André Luiz por quê. Olha só. Era para fazer a transfusão. O que ia ficar com o corpo? Olha só, estamos falando de fluidos. O que ia ficar com o corpo terrestre, né? Por isso que ele não desligou o último cordão, né? Seria deixado no corpo terrestre. Ele só ia levar o fluido que ele se utilizaria em perispírito, no outro plano. Apesar que nós estamos falando ainda de matéria. Mas só que ele só ia levar o que realmente era matéria sutil. A grosseira ficava aqui. Então a gente vê que nem isso, né, que a dona Luz falou o negócio do corpo físico aí, né? Até isso. Uma hora ter feito rapidinho
né? Joga para cá o que presta, leva só o que presta, joga para cá o que não presta lá do outro lado. E aí que vem agora outro assunto, não vamos esticar disso, mas a questão do suicida, desses que morrem muito materializados, que realmente tem muito disso no perispírito e são pesados, entre aspas. Tem dificuldades, não é isso? Mas deixa isso para outra história, que não é esse o nosso estudo. Tá? Vamos lá. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro de parcos recursos toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe? Em vão, alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Olha só um instantinho, Elisa. Está lembrada daquela senhora que ainda era escravagista no livro Nosso Lar? Que ela pagou uma fortuna antes do desencarne dela, ainda deixou pago não sei quantas missas. As missas, né? As missas. A gente deixou as missas pagas. Né? Mas isso aí antigamente acontecia, né? O rico já... pagou pela indulgência. Exatamente. Ainda comprou um pedacinho do céu. Eu já pensei assim também, viu? Não. Agora, isso que é a minha preocupação. Acho que era melhor continuar pensando assim, sabia, gente? Quando eu casei, eu morava num apartamento que era quase do lado de uma igreja batista. Então, todo domingo eu era obrigada a ouvir o culto da igreja batista, né? Se eu estivesse em casa. E eu me lembro muito porque sempre o pastor falava sobre isso, sobre comprar um pedacinho do céu. Ele sempre falava isso, gente. A Elisa está dando testemunho, ela tem guardado um pedacinho do céu. Não tem, não. Pior que eu perdi. Daquele tempo, é daquele tempo ainda, é daquele tempo. Não, eu perdi a oportunidade, gente. Eu comprei um pedacinho do céu, aí deu ruim. Agora não tem mais para vender, já está tudo loteado. Nelson ficou invocado de dar o dinheiro a ela para comprar um pedacinho. Ai. Vamos lá. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico destas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal. Genebra, 1860. O Pascal tem umas mensagens bonitas lá na Gênesis, né? Nem sabia que tinha essa mensagem dele aqui. Li e engoli, tá, gente? Não vi, tá vendo como é que é? A gente lê e não presta atenção, né? Mas é isso aí. As moedas lá são diferentes da nossa. Tá? Aí aquele negócio, eu agora estou... Do que eu li hoje, que agora eu vejo, né? Se você entra numa conversa com uma pessoa falando sobre isso aqui, a pessoa vai achar que você pirou na batatinha, entendeu? Você está muito enlouquecido, que não conseguem ver dessa maneira.
Apesar de terem músicas, pessoas inumeráveis que falam sobre isso. Mas o ser humano está tão preocupado com o material, com a vida física, que não consegue enxergar isso aqui, né? Aí a gente entra na palavra da cruz da loucura, porque a gente já consegue vislumbrar essa. Mas também, Elisa, é uma coisa que eu fico imaginando. O que as pessoas acham que pode acontecer quando você vai morrer e você comprou um pedacinho de céu? Faço a menor ideia. Você vai ficar sentada do lado de Deus tocando harpa pela eternidade? Gente, isso é muito chato. Mas as pessoas são Não assim. é? Isso é o outro lado do inferno. Quer dizer, como é que você pode achar que você vai ficar sentado durante a eternidade? É muito tempo. Porque as Do lado pessoas... de Deus tocando harpa. Vai criar As calo pessoas... no bumbum, né? Não, e no dedo também, de tocar harpa. Porque as pessoas não conseguem enxergar a realidade de uma eternidade. Sinceramente, entendeu? eu acho mais... A eternidade delas é a eternidade do paraíso. E o paraíso a palavra já diz, paraíso é um lugar fantástico, onde coisas fantásticas acontecem. Eu acredito que é mais fácil você acreditar que morreu, acabou, entendeu? Do que você acreditar que você, quando morrer, há uma chance de você sair daqui direto sentado do lado de Deus e ficar tocando harpa para a eternidade. Olha só, eu não sei porquê, nem o que acontece com a cabeça das pessoas, não dá para entender, também não quero entender porque é complexo, mas muita gente pensa desse jeito. Muita gente pensa. Deixa eu contar uma historinha que rolou do nosso lar. O André Luiz, ele tinha pedido uma audiência lá ao Clarence, e o Clarence sempre atendia as pessoas de 2 em 2. E o Clarence deixou os dois para o final. O nome dessa senhora chamava-se Idalinda. E a dona Idalinda, eu vou resumir, ela só tinha 304 bônus horas. Aí o Clarence perguntou, dona Idalinda, o que a senhora deseja? Ah, ministro, eu gostaria de ajudar os meus filhos que estão na Terra. Aí o Clarence perguntou, e a senhora tem quantos bônus horas? Ela meio acanhada, assim, com vergonha de falar, 304. E o André Luiz também foi lá com o intuito de pedir emprego, para exercer a tarefa de médico. Aí o Clarencio aproveitou, deu-lhe uma chamada de atenção nela. Dona Dalila, eu coloquei a senhora lá no Ministério do Auxílio, que é aquela região onde o Coafrânio, quando começou o caldinho, é lá que o pessoal gostava de pé de porco, carne assada, jabá com girimum, enfim. Que deu aquela brigaiada toda. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Enfim. Vocês estão rindo? O assunto é sério. Então, aí a dona Idalinda ficou com vergonha, porque ela não podia assistir, ela queria ajudar os filhos do lado de cá. Se ela viesse para cá para ajudar os filhos, ela ia trazer mais perturbação para a família. Aí o André Luiz se viu avexado. Não. O que você quer, André? Não quero, não. Eu vou voltar lá para onde ele está, junto com o Lígia, se eu não me engano. Aí quando ele foi para a enfermaria, estava nascido, alguém vomitando lá. Ele, cadê isso, aquilo? Aí, puf, acordou. E assim somos nós quando chegarmos do lado de lá. Tá? A gente vai amargar aí alguns tempinhos e depois cai por terra sentado do lado do senhor. Aquele outro lance também, Afrânio, que você conta que os espíritos, eu não me lembro qual é o livro, gente, os espíritos estavam dormindo, eles estavam observando. Aí, de repente, acorda. Ai, misericórdia! Graças, pedindo, pelo amor de Deus, me prometeram um descanso eterno, me prometeram paraíso, não sei o que. Ficam desesperados aí. E saía correndo. Isso, tinha que correr atrás. Saía correndo. Para mais de 3.000 deitados lá. Mensageiros. Isso, mensageiros. Mensageiros, né? Os que dormem, o nome do capítulo. Isso aí. Estado de hibernação. Os que achavam que ia para o paraíso. Aí, quando acorda, desesperado, cadê o paraíso? Com certeza, nós já passamos por isso. Já. Eu acho legal. É isso aí. A gente está conversando aqui
sobre um monte de coisa que acontece no plano espiritual, que graças a Deus trouxeram para a gente, né? Por isso que a coleção do André Luiz se chama A Vida no Mundo Espiritual. É para a gente já se prevenir para isso, né? Mas, infelizmente, né, a maioria não está ainda amadurecida para ouvir essas coisas. Tá? Não tem amadurecimento. A gente vai falar isso na rua, a Elisa falou ainda há pouco. Ficou doido na batatinha, né, Elisa? Fica Esse tudo cara não bebeu e tá assim. Esse cigarro que ele fumou não era de boa marca. maconha boa. Vamos falar logo assim. Assim, ó, meu irmão, esse cigarro que tu fumou aí não era. Baseado que tu fumou era bom. Então, né, aí a gente vê quantas nuances que a gente. Por isso que a gente sempre. Os espíritos falaram ali ainda há pouco, aliás, não somos nós, não, os espíritos, né? Nossa visão é muito restrita. Né? Por isso que a gente reclama muito, critica. Isso tudo que Jesus fala no seu evangelho para a gente, que nós não devemos fazer, não obriga ninguém, que não devemos fazer, já é o quê? Olha, lá do outro lado o negócio é diferente. Começa a se acostumar aqui para quando chegar lá o choque não for, né? Nosso lar, a portuguesada, quando chegou lá, queria bacalhoada, vinho, só pois, né? Então aqui eu vou começar a parar com o meu leitão a pururuca. A gente já deu a hora. Tá? A gente ia começar o item 10, mas fica para semana que vem, né? O papinho tá gostoso, mas, né? Semana que vem a gente continua aí nas discussões dos espíritos. Certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu falei leitão a pururuca. Alguém é esse? Não, eu quero, eu tô doido que quando chegar, se eu conseguir limpar o vomitado lá no nosso lar, eu vou ficar muito feliz da vida. Se eu tô no nosso lar, nem todo mundo vai para lá. Nosso lar para a gente é um luxo.